Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Esther, capítulo 9 e versículo 17. O título é Os judeus matam os seus inimigos. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, irmãos? Então hoje, Esther, capítulo 9, versículo 17, diz assim: Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. Amém, irmãos? Esse versículo nos ensina que depois de um tempo de luta, Deus também nos concede um tempo de descanso e alegria. O povo judeu havia enfrentado grande perigo, mas o Senhor transformou o sofrimento em vitória. Por isso, eles separaram um dia para descansar, celebrar e agradecer. Deus quer nos ensinar que as batalhas não duram para sempre. Depois da luta, Ele pode trazer paz, descanso e um novo tempo. Também nos ensina a não esquecer de agradecer pelas vitórias que recebemos. Então esse versículo nos ensina que depois de um tempo de luta, de tribulação dentro de casa, de confusão, aí Deus concede o quê? Um tempo de descanso, Porque nós merecemos, Porque um ser humano nenhum aguenta, Muita confusão, muita contenda dentro de casa. Então chega uma hora que você precisa desse descanso, Então o que diz aqui que chega uma hora que Deus dá esse descanso, Assim como Deus deu lá atrás para o povo judeu, Que estava em grande perigo, Que é a história que Amã queria matar Mardoqueu, Então Mardoqueu conseguiu, a rainha Esther conseguiu reverter o quadro, Então lá atrás, assim como Deus deu um tempo de descanso para o povo judeu, que já haveria enfrentado já grandes perigos, Mas o Senhor transformou o sofrimento em vitória. Assim é na nossa vida, irmãos. Nós passamos por grandes lutas, por grandes tribulações, contendas na rua, dentro de casa. Chega uma hora que Deus fala: não, basta. Vamos ao tempo do descanso, vamos descansar, Porque o Senhor diz, a luta não é para sempre, Então Ele transforma o sofrimento em vitória. Por isso, eles separaram naquela época um dia de descanso, e esse dia foi o dia 13, que foi ontem, E hoje, no dia 14, eles descansaram, Eles celebraram, eles fizeram banquete, Porque foi muita luta, Porque naquela época o povo perseguiu muito o povo judeu, O povo de Deus. Então veio a rainha Esther para reverter esse quadro, Que Deus colocou ela dentro do palácio, com o rei com o rei para reverter esse quadro, E o rei ouviu Esther e reverteu o quadro. Então isso foi maravilhoso para o povo na época, o povo de Deus, Deus nos ensina que as batalhas não duram para sempre, Porque chega uma hora que tem o tempo do descanso, o tempo de
alegria, o tempo de banquete, né? Então esse povo nessa época chegou a esse tempo, né? Depois de tantas lutas, eles pôde festejar, né? Deus trouxe paz, descanso para eles, né? E teve um novo tempo na vida deles, né? Também nos ensina a não esquecer, quando a gente passa por uma grande contenda, tribulação, que Deus traz esse tempo de paz, né? Esse tempo de alegria. Deus quer que nós agradecemos pelas vitórias que recebemos. Então, irmãos, tudo que Deus faz na nossa vida, nós devemos o quê? Ter gratidão, agradecer o Senhor, né? Fazer uma festa para agradecer o Senhor, né? Com gratidão, né? Tudo que o Senhor faz para nós é agradecimentos, né? É o nosso dia a dia, é nossa saúde, né? É a comida que Ele coloca na nossa mesa. A gente está de pé, já é um grande milagre, né? Com os órgãos todos funcionando. Então é assim, irmãos. Tem os dias de lutas, né? E o dia de descanso, o dia de paz, né? Então devemos ter esse dia maravilhoso de descanso, né? Porque nós podemos passar por grandes tribulações, mas Deus concede esse dia maravilhoso para nós, né? Sempre, porque nós somos de carne e sangue, nós somos muito fracos, né? Então, chega uma hora que Deus fala, não, vamos dar um descanso para esse povo. Então é o que acontece. Deus dá sempre um dia de descanso para nós. Eu estou aqui olhando a Bíblia, sempre um dia de descanso, né? Porque é o que nós mais precisamos, porque nós não somos fortes, né, irmãos? Então, esse versículo fala de tempo de luta, né? Deus concede, depois desse tempo de luta, descanso e alegria. E o povo naquela época enfrentava grande perigo, o povo judeu, né? Que poderia ser todos mortos, mas Deus, o Senhor, né? Transformou aquele dia de sofrimento em vitória, né? Por isso eles separaram um dia de descanso, que esse dia foi o dia 13, né? Depois de muita luta, né? No dia 13, eles separaram um dia para descanso, né? Que, como diz aqui, ó, e sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar e repousaram. Sucedeu a luta, irmãos, no dia 13 do mês. E no dia 14 do mesmo, eles fizeram um grande banquete com alegria, né? Para descansar. Porque eles sofreram muito, esse povo judeu, né? Mas Deus nunca deixa, principalmente o povo dele, como nós também, passar por contendas, tribulações e não dá o descanso, né? Deus é misericordioso, por isso que Deus socorreu esse povo nessa época, pôs lá uma mulher, né, para uma rainha, para defender esse povo judeu, né, porque era muitas meninas que estavam ali para ser escolhida, mas foi a escolhida de Deus, que foi Esther, né? Que ajudou o povo judeu. Senão o povo teria todos morridos, né? Pelas mãos de Amã, que ele não era nada bom, né? Ele tinha ódio do povo judeu. Então Deus sempre põe alguém para socorrer o povo. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Deus é maravilhoso. Deus não deixa o povo passar por tanto tempo de tribulações, de contendas, de confusão, e Ele não vem socorrer. Ele socorre, né?
Então, foi um dia de alegria, de paz para o povo. Amém? É o que eu entendo hoje desse versículo, irmãos. De Esther, capítulo 9, versículo 17. Que o povo acabou em alegria e festa, banquetes. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigada porque Tu és comigo em cada batalha. Ajuda-me a confiar em Ti e a lembrar de agradecer quando a vitória chegar. Que eu nunca me esqueça da Tua fidelidade. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe seu dia.